Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Thiago Gelinha, sou professor de Geografia e Estudos Amazônicos do Colégio NEP e hoje a gente está aqui para mais uma aula de Estudos Amazônicos do sexto ano. Bora relembrar um pouco a nossa última aula. A gente falou um pouco sobre capitanias, vilas e sesmarias aqui na Amazônia. Agora, e como eu falei também, a gente ia falar sobre a Fundação de Belém. Mas antes da gente falar da Fundação de Belém, a gente tem que saber um pouco das motivações dos colonizadores portugueses aqui para a Fundação de Belém e o que estava acontecendo na Amazônia nesse contexto, não só na Amazônia como na Europa também. Como a gente vai perceber um pouco como o que acontecia na Europa influenciava as questões aqui na Amazônia e como o que acontecia aqui na Amazônia também influenciava lá, ok? Daqui a gente já continua na próxima aula já falando sobre a Fundação de Belém, essencialmente sobre a Fundação de Belém, e logo depois a gente já coloca a nossa revisão aí em pauta sobre a matéria de estudos amazônicos, ok? Bora lá. É de conhecimento que a Amazônia sempre despertou interesse de vários países europeus. Um exemplo claro disso foram os franceses em 1612 com a fundação de São Luís. É de conhecimento também que Belém lá foi fundada em 1616, dia 12 de janeiro de 1616, alguns anos após 1612 aqui, com a colonização de São Luís pelos franceses. Aqui a gente já falou também nas outras aulas também sobre esse forte assédio que essa região aqui tinha de outros países, não só os portugueses, mas outros países europeus aqui também, por vários fatores. Por ter essa ligação ali com o Atlântico, com a foz do Amazonas ser muito perto do Atlântico, as drogas do sertão, tudo aquilo ali já deixava os europeus muito interessados nessa região. Como assim, como os portugueses também estiveram e como eles foram colonizadores, né? Agora a gente vai entender um pouco sobre São Luís e sobre a fundação dessa cidade, não do Maranhão, mas sim dessa cidade, como ela tem uma forte ligação com os franceses e como essa forte ligação com os franceses serviu de motivação para a fundação de Belém, ok? Olha aí. É de conhecimento sempre despertou interesse no São Luís. Foi essa ameaça estrangeira na região que motivou os portugueses a ocupar o território. Uma das presenças incômodas foram os franceses desde o fim do século XVI. Cerca desde 1594 por aí já tinha a presença de alguns franceses aqui na região amazônica, e essa presença, claro, dos portugueses que estavam aqui desde 1500 e pouco ali, desde 1494, se a gente for levar em consideração algumas expedições que vieram antes, que já tinham conhecimento, e algumas capitanias, elas, como a gente viu nas outras aulas, elas foram dadas para as outras pessoas e outras pessoas fundaram sesmarias. Alguns portugueses, claro, sem pensar nas consequências que isso fosse trazer, doaram algumas de suas terras a alguns colonos franceses. E uma dessas terras foi a ilha de Upuan-Açu, que é a ilha de São Luís, mas que era chamada assim nessa época. E desde 1594 ela era tomada por alguns franceses. E a gente vai entender um pouco mais desses franceses aqui para frente. Olha aí. E o que era feito era esse plano aqui da França equinocial. E a gente vai entender por que equinocial. Olha aí. Denomina-se França equinocial os esforços feitos por franceses na colonização de territórios da América do Sul, próximos à linha do Equador. O maior legado foi São Luís. Aqui, bem antigamente, a linha do Equador que a gente conhece, ela era chamada de linha equinocial, por causa do equinócio de verão, né, no momento onde o Sol ele reincide com mais força ali em certa parte do planeta, e aqui na linha do Equador é onde o Sol reincide com mais força em todo momento do ano, né? Nos 12 meses é onde o Sol reincide com mais força, então é quando o equinócio é o lugar onde o equinócio se faz mais presente, né? Na linha do Equador. Então o maior legado foi São Luís. A Nova França, né? Também contava com Quebec, no Canadá. Quebec é uma província canadense que faz parte do território canadense, mas que até hoje tem forte ligação com a França. Tanto que a língua falada lá tem duas línguas nessa região, tanto o inglês
quanto francês. Então tem uma forte ligação com a França, aquela região até hoje, pedindo até, por alguns momentos, uma emancipação do Canadá, esse território de Quebec, pelas suas diferenças culturais e pelas diferenças linguísticas também. Então era um plano, tanto como teve um plano da Inglaterra também de fazer uma nova França, uma nova Europa ali nos Estados Unidos, também era um plano da França de fazer uma nova França, que chamou de Nouvelle France. Aqui, os franceses estavam desde 1594, como eu falei, no que chamavam de Ilha de Upuan-Açu. Upuan-Açu, que era chamado de, foi o nome dado por alguns colonos, um colono que estava aqui em francês, né? E um desses colonos também, que é um colono muito conhecido lá na França, que era Charles Devaux, que ele foi um colonizador muito importante e tem entre sua fama a forte ligação que ele tinha com os indígenas. Tanto que foi um dos primeiros a ter contato com os indígenas e um dos primeiros também a dominar a língua, um dos primeiros europeus aqui no Brasil a dominar a língua indígena, mais precisamente a língua tupinambá. Então, eles tinham essa coisa a favor deles. Muitos portugueses, claro, tinham algum certo bom relacionamento com os índios, né? Por ver que eles eram conhecedores do território e tudo mais, mas quem teve de fato essa aproximação foram os franceses, muito nesse território ali, desde São Luís até um pouco do que a gente chama do norte do estado do Tocantins hoje em dia. Não foi, como eu disse, não foi o território completo do Maranhão hoje em dia que foi tomado pelos franceses, mas sim alguns territórios, algumas capitanias. Isso já fizeram deles uma presença muito importante nesse período e nesse lugar. Aqui, a boa relação com os indígenas foi um fator, que eu falei também, a relação desses colonizadores com os indígenas, os tupinambás, os pacajás aqui, eles tinham uma ótima relação com eles, tanto que ele conseguiu dominar a língua deles e também, junto com os missionários, também começou a tolir um pouco do comportamento deles antropofágico, que seria do comportamento de se alimentar de corpos humanos, né, de corpos de inimigos, e o que essa atitude deles era levada em conta da questão das guerras tribais que aconteciam, porque eles achavam que eles iam se alimentando do corpo dos seus inimigos, eles iam conseguir dominar aquela mesma força, a mesma aptidão que aqueles guerreiros tinham em batalha, então eles se alimentavam deles, mas, claro, por causa da barbárie, por causa da cultura cristã, isso daí foi um pouco tolhido, e os franceses conseguiram acabar, de certa forma, com essa prática indígena dos tupinambás, principalmente nessa época. Aqui, grandes empresários financiavam a expedição, não só a coroa francesa, ela financiava a França equinocial, mas também alguns empresários, principalmente empresários calvinistas. Calvinistas, eles têm a ver com a doutrina de João Calvino, que era uma doutrina protestante ali, que ia contra os valores da religião católica, que valorizava muito a riqueza. Tem uma passagem bíblica que condenavam a riqueza, né, a manutenção de bens e tudo mais, mas o calvinismo ele era totalmente contra e via ali uma certa virtude, um certo valor em ser rico, em dominar essas riquezas aí. E muitos desses empresários calvinistas eles ajudaram na expedição francesa, na França equinocial, né, aqui para essa região próxima ao Equador. Aqui, depois de explorar as Guianas, Guiana que a gente conhece hoje, que é um território da França continental hoje em dia, que é a Guiana francesa, eles primeiro exploraram ali, eles não se estabeleceram, mas exploraram essa região. Em 1604, o Brasil era o objetivo dos franceses. Logo após 1604, os franceses já começaram a se esgueirar, a chegar um pouco nesse território aqui, claro, já com essa ligação com esses franceses que estavam aqui desde 1594. Então, gera de conhecimento as riquezas, o valor desse território aqui por esses franceses que já estavam. Então, a partir de verem que esse território tinha um dado valor já visto por esses franceses, que aqui se estabeleceram, eles viram que era possível fazer toda essa expedição para cá. Por isso teve um grande
um grande investimento desses empresários nessa exploração e nessa expedição para cá. Cerca de 500 franceses, colonos franceses vieram para cá nas embarcações nessa expedição da França Equinocial aqui em 1604, bateu nas Guianas e depois já se dirigiu aqui para essa região, mais precisamente para a região de São Luís do Maranhão hoje em dia. Aqui, em 1612, franceses estabeleceram o Forte de Saint-Louis, né? Justamente com isso, eles já tinham essa ideia do território aqui, eles tinham a ideia também que deveriam proteger. E aí batizaram o forte, né, ali na ilha, né, o que é uma ilha, São Luís é uma ilha, batizaram esse forte de São Luís em referência a Luís XIII, que tinha morrido anos antes. Então eles meio que homenagearam o rei nessa concessão do nome aqui do forte, que hoje em dia é o Palácio dos Leões, lá em São Luís. Aqui, forte presença missionária, buscando alianças contra os portugueses. Como eu disse, eles tinham uma ótima relação com os indígenas, então eles, a parte catequizando também, mas também eles viam muito da importância dos indígenas ali para poder terem alianças contra os portugueses no futuro, em guerras, porque já era de conhecimento que os portugueses, que já tinham domínio daquela região do Nordeste, aí, queriam adentrar essa parte aqui, já tinham domínio de algumas regiões aqui na Amazônia, mas também não iam deixar perder esse território para os franceses nesse momento. Aqui a gente já conta com a expulsão dos franceses, foi em 1612, a expulsão foi em 1615, então foi pouquíssimo tempo, principalmente naquele tempo histórico ali, foi pouco tempo para eles se estabelecerem aqui na região. Claro, eles deixaram muitas marcas, mas foi pouco tempo que os portugueses já vieram atrás. Olha aí. Expulsão dos franceses. Portugueses em expedição desde Pernambuco foram reaver as terras em Guaxinduba, apesar hoje a região do Munim, o território, quer dizer, o município de Munim, apesar dos franceses terem mais homens e estruturas, seus reforços não chegaram a tempo, pois a França encontrava-se em embrólios dinásticos, isso em 1615. Esse foi um dos fatores muito importantes para a derrota dos franceses aqui. Como eu disse, eles tinham mais estrutura, eles já estavam estabelecidos na região de São Luís desde 1612, eles tinham mais homens também, além dos 500 que vieram mais outros, tinham perto de 2.000 pessoas, mas os portugueses que se encaminhavam de Pernambuco, eles vinham com indígenas, vinham com certo mais armamento e tudo mais, e mais vontade também. Muito dos reforços que os franceses chamaram não chegaram a tempo, porque nesse mesmo momento, como a gente conhece, os franceses, a cultura da população francesa é muito combativa. Então nesse mesmo momento aqui já começavam alguns boatos, pequenos conflitos ali ligados à Revolução Francesa, que foi dada em 1700 e pouco aí, mais para frente, um século, né? Mais para frente, mas a República, esses ideais de República, os ideais da burguesia ali na França já estavam começando a tomar corpo. A monarquia já estava começando a perder sua força desde esse momento aqui. Então era difícil lidar com as duas coisas ao mesmo tempo, dar atenção à França equinocial, à França continental, e dar atenção à França também como país, como nação. Então foi algo complicado. Então foi de fundamental importância essas crises ali na França nesse momento para a derrota dos franceses nessa região aqui e perderem esse território de São Luís e do que eles tinham conquistado ali naquela região próxima aqui do Pará. Aqui. A diplomacia ainda foi tentada, mas os lusitanos recusaram. Os franceses, como eles tinham já dominação desse território, eles tinham ligação com os indígenas e tudo mais, eles tentaram, a partir da diplomacia, ficar com os territórios, mas os lusitanos, os portugueses, eles não quiseram de forma alguma e deram o tempo de 5 meses para eles se retirarem da região, e assim se retiraram. Além da prefeitura, de hoje em dia, de São Luís, não teve nenhuma construção histórica assim muito importante que demarque a presença dos franceses na região, mas se for perceber, quem foi em São Luís, quem conhece,
pode ser pela internet, enfim, vê que várias dessas regiões que foram denominadas pelos franceses se estabelecem até hoje. Por exemplo, o bairro, que lá é o bairro de Turu era o bairro que eles chamavam a região ali dos indígenas de Turã. Então meio que só deu uma adaptação. Tem a Avenida dos Franceses, o Palácio da Prefeitura lá, Riverdier. Então tem tudo ali, uma ligação ainda com os franceses, com esse território, então eles deixaram sua marca ali de alguma forma. E logo após os colonos portugueses tomaram a cidade, prosperando com a economia açucareira. Depois, passando esses 5 meses aí dos franceses terem se retirado, os portugueses começaram a se estabelecer com os colonos e a cidade de fato prosperou. Claro, prosperou da forma portuguesa que a gente já conhece como, né? Aí depois disso, ela prosperou a partir da economia açucareira e ali se tornou a ilha de São Luís, né? O nome que foi dado pelo Forte de São Luís, eles só deram uma portuguesada assim e continuou o nome de São Luís. Então a gente já vê a forte presença de francês e foi a única cidade do Brasil que foi fundada por franceses, não por portugueses ou por outros europeus, outros colonos. Foi a única cidade. Apesar dos franceses terem domínio sobre o território da Guanabara, nessa época ainda lá no Rio de Janeiro, mas eles não criaram, foram os portugueses. E aqui a única cidade ainda que tem essa ligação histórica com os franceses, a partir da fundação, é São Luís. E daí a gente já vê, em 1616, alguns meses depois, Francisco Caldeira Castelo Branco já fundou aqui o Forte do Presépio, já deu toda a base para a fundação de Belém, como a gente conhece hoje em dia, justamente por causa desse temor de novos atentados de franceses, que ainda continuaram tentando aqui algum território pela Amazônia, mas sempre foram expulsos, sempre perderam, e só foram se estabelecer no que a gente conhece hoje como a Guiana Francesa em 1674. Então, logo em 1604 eles conheceram, então só depois de 1674 fizeram uma missa e tudo mais, e se estabeleceram de fato como território francês ali na Guiana Francesa. Foi o único lugar onde eles obtiveram sucesso a partir da colonização. E para a gente saber, na próxima aula a gente vai falar da fundação de Belém, muito do que a gente conhece hoje como nossa cidade surgiu a partir do temor dos portugueses de verem outros colonos se estabeleceram na nossa região, ok? Espero que essa aula tenha sido bem produtiva para vocês, que vocês possam ter acompanhado algumas informações aqui, e se puderem também pausem o vídeo e copiem algumas partes aqui, que vai ser importante na prova de vocês. Enfim, muito obrigado, eu espero que a aula tenha sido produtiva e que vocês tenham um ótimo momento de estudo agora. Muito obrigado e bom dia.